Hello, students! Mais uma aula com a Teacher Vanessa! Hello, students! Hello, boys! Hello, girls! Hello, everyone! Hey, students! I love you so much! E hoje, na nossa aula de inglês, a teacher vai ensinar passo a passo como escrever um parágrafo em inglês. Yes, students! Olhem só. Então, para escrever o parágrafo em inglês, a gente precisa seguir alguns tópicos. Yes? Eu vou ensinar a escrever um parágrafo com 5 frases. Sentence significa frases em inglês. Yes, students? Então, olhem só. Primeira coisa que nós temos que pensar ao escrever um parágrafo é o título do nosso parágrafo. Yes, students? Então, pensem aí vocês em um título para escrever o parágrafo em inglês. Pode pensar, vamos pensar todo mundo em falar sobre um amigo. Então, o título de vocês vai ser My Friend. Yes, my friend, meu amigo ou minha amiga. Em inglês, friend significa amigo e amiga em inglês. Yes? Então, primeira coisa é pensar num title. Yes, num título. Depois, segundo passo, vocês vão pensar numa introdução. Yes? Para quem lê a introdução, ela vai saber sobre o que o parágrafo vai falar. Então, será uma frase. O que é uma frase? Onde tem verbo. Então, vai ser uma frase que vai ter o pronome, o verbo e o complemento em inglês. Yes? Aí vai ter um ponto final. Yes? Cada frase até o ponto, cada linha, e você coloca o ponto final, essa linha significa uma frase em inglês. O nosso parágrafo terá quantas frases? 5 frases. Yes? Então, students, vamos pensar na introdução. Então, na introdução, vocês vão falar o nome da sua amiga ou do seu amigo. Pode ser quem o seu melhor amigo? Vocês que vão me dizer. Pode ser um classmate, colega de sala de aula. Pode ser um relative, um membro da família. Pode ser o seu pai, your father. Pode ser a sua mãe, your mother. Pode ser o seu irmão, your brother. Pode ser a sua irmã, your sister. Pode ser o seu primo ou a sua prima. Yes, que em inglês nós falamos cousin. Yes, students? Então, olha só. Sobre quem que você vai falar? Se você falar sobre um boy, sobre um menino, ou um homem, então vocês vão colocar ele. Ele é he em inglês. E aí, quando vocês forem falar sobre ele, quiser falar alguma coisa dele em inglês, nós falamos his. Yes? Então, he é ele, he é ele em inglês. E his é dele em inglês. O cabelo dele, o nome dele. Yes, students? E ele, he. Dele, his. E se você for falar sobre alguma girl, alguma menina, alguma garota, alguma mulher, em inglês nós chamamos ela de she. Não sei se é da sua época, mas se tiver algum adulto assistindo a esse vídeo, vocês vão lembrar. He-Man, lembra? Pelos poderes de inglês, eu sou He-Man. Ele, He-Man. E a She-Ra, que era irmã do He-Man. She-Ra, que também é o nome da minha dog. My dog name is She-Ra. Yes, e she é ela em inglês. She é ela. E quando você for falar sobre ela, falar dela, em inglês nós falamos her.
Yes, her significa dela, o nome dela, o cabelo dela. Yes, em inglês dela é como student, her. E se você quiser falar ela em inglês, a gente usa she. Os pronomes, eles são muito importantes, porque não existe nenhuma frase em inglês sem o pronome. Em português, existe frase sem pronome, porque através do verbo você descobre quem é o sujeito da ação. Por exemplo, vendemos. Quem vendeu? Nós. Vendemos, nós vendemos. Yes? Mas em inglês não é assim que funciona. Se tiver só o verbo, você não sabe quem praticou a ação. Então, toda frase em inglês precisa de um nome. Se não tiver um nome, temos que usar um pronome. Yes? E hoje, como a gente vai falar sobre um amigo ou uma amiga, vocês irão precisar desses pronomes. He é ele, e quando quiser falar dele, vai usar his. E she é ela, e quando quiser falar dela, em inglês, vai usar her. Yes? Então agora vocês vão escrever o nome dos seus amigos aí, ó. Por exemplo, do seu melhor amigo. Por exemplo, se for uma girl, eu vou falar aqui, ó. Por exemplo, o título vai ser Meu Melhor Amigo. Como eu vou falar que a minha melhor amiga é a minha mãe, my mother. Então aqui, ó. Aí eu quero falar sobre o nome dela, alguma coisa. Aí eu vou usar. Como é mulher, eu uso her name is. O nome dela é Graça. Yes, students. Agora eu quero saber quem é o seu melhor amigo ou amiga. Yes, students. Então, olha só. Primeiro ponto é pensar num título. Depois, segundo passo, é vocês pensarem numa introdução em inglês. Então, vocês vão me dizer quem é a sua melhor amiga ou o seu melhor amigo, ok? Então, a introdução, ela também é importante, porque ao ler a introdução, que será a primeira frase do nosso parágrafo, ao ler a primeira frase, que será a introdução, nós iremos saber sobre o que o parágrafo irá falar. Yes? Depois que você fez a introdução, vocês vão pensar em 3 tópicos. Vocês podem falar, descrever essa pessoa. Vocês podem falar quais são as características dela. Lembra os adjetivos que nós estudamos? Serious, funny, shy, nice, friendly. Yes? Lembram? Divertida, divertido, engraçado, engraçado, amigável, séria, sério. Yes? Então esses são os adjetivos. Vocês podem usar os adjetivos. Depois, vocês podem falar sobre o cabelo dela. Yes? Ou o cabelo dele. Vamos usar vocabulários que nós estamos estudando esse ano em inglês. Então vamos aproveitar os adjetivos, vamos falar também sobre as comparações. Yes, students? Então tá bom, então agora nós estamos onde? No topic sentence, nos tópicos. Então vamos escrever 3 frases em inglês. Vai falar sobre o adjetivo, pode falar sobre o cabelo, pode descrever a pessoa. Yes? E aí depois a gente pode falar sobre o final sentence. O que é isso? Uma conclusão, seria uma conclusão em inglês. Ela é parecida com a primeira frase, com a introdução. Yes? Então, students, então aí ó, vocês irão escrever 5 frases. A introdução, os 3 tópicos, ó, 1, 2, 3, mais a última linha, a última frase, aliás, me desculpem, a última frase que será a conclusão desse parágrafo. Yes? Então a teacher agora nesse momento te deu as dicas para vocês pensarem para escrever sobre o parágrafo. Yes, students? Então, ó, eu volto daqui a pouquinho com mais dicas para vocês, para juntos escrevermos um parágrafo em inglês. Yes, students? Então, ó, pensem nisso, organizem suas ideias,
que no próximo vídeo eu vou fazer com vocês no quadro, passo a passo, esse parágrafo, ok? Yes, students! So, I see you on the next video. Woo!